Atenção, atenção, Cereto News chegando com as notícias do Corinthians. A dívida aumentou. Péssima notícia para o torcedor corintiano. Bidon está valorizado e pode ser negociado no final do ano. E o Corinthians tenta fechar o patrocínio Master, além do nome do estádio. Quer fechar um pacotão com o Master e com o nome do estádio. Eu conto tudo isso para você agora. Notícias do Timão, Cereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto e vamos direto às informações do Corinthians para você. E eu já quero começar falando sobre essa questão da dívida. Já vai deixando o like aí, por gentileza, já vai deixando o like e fazendo a inscrição no canal do Cereto. A dívida do Corinthians aumentou, infelizmente, uma péssima notícia para o torcedor corintiano. A dívida do Corinthians segue em crescimento e alcança 2 bilhões 700 milhões de reais. O Corinthians divulgou o balancete do mês de julho, com déficit de 103 milhões de reais. O balancete foi divulgado no dia de hoje e a dívida do Corinthians só aumenta, o que é uma péssima notícia. Dentro dessa dívida aí de 2 bilhões 700 milhões de reais, o Corinthians tem que pagar 655 milhões referentes ao financiamento da Neoquímica Arena. Então, 655 milhões de reais é a dívida com a Caixa Econômica Federal em relação à Arena Corinthians. O restante é de obrigações do clube, como impostos, empréstimos, pendências com outros clubes e direitos de imagens de jogadores. O balancete que foi divulgado hoje também mostra que até julho o Corinthians registrou um déficit de 103 bilhões de reais e a previsão do clube é terminar o ano com um resultado financeiro negativo. O Corinthians vai terminar no prejuízo de 83 milhões de reais. É o que está previsto no orçamento do Corinthians. Realmente é uma situação bastante complicada a que vive o Corinthians. Lembrando que o Corinthians está num processo de transfer ban desde o dia 12 de agosto, em razão de uma dívida de cerca de 40 milhões com o Santos Laguna do México pela compra do Félix Torres. Há uma segunda proibição de registro de jogadores, porque a Corte Arbitral do Esporte negou um recurso do Corinthians e condenou o clube a pagar 41 milhões de reais ao Matias Rojas. O Corinthians pode sofrer um novo transfer ban em relação a isso. Também tem a questão do Talleres da Argentina, a dívida de 4 milhões de dólares pelo argentino Rodrigo Garro. Dívida também do Shakhtar Donetsk da Ucrânia em relação à contratação do Maicon, mais de 6 milhões de reais. Mais de 8 milhões de reais dívida com o Philadelphia dos Estados Unidos, contratação do José Martínez, e mais de 6 milhões de reais dívida do Midland da Dinamarca em relação à contratação do Charles. Ou seja, o Corinthians tem dívida com todo mundo e por isso a dívida corintiana vai só aumentando. Por isso, o Corinthians está tentando trazer dinheiro novo, captar dinheiro novo. E o Corinthians está tentando negociar um novo patrocinador Master, tá certo? Ele está tentando negociar. Hoje o patrocinador Master é da Esportes da Sorte. O Corinthians está tentando negociar um patrocinador que pague mais do que a Esportes da Sorte, principalmente depois que a Betano acertou o patrocínio Master do Flamengo por 220 milhões de reais por ano. E paga muito mais do que a Esportes da Sorte paga ao Corinthians. O Corinthians está tentando, portanto, negociar este outro patrocínio. O valor sobre uma possível rescisão gira em torno de 30 milhões de reais. Lembrando que a Esportes da Sorte paga
R$1,5 milhão por mês pelo atacante Memphis Depay, né? Como parte do salário do Memphis Depay. Então, o Corinthians está tentando negociar, na verdade, um pacotão, envolvendo o patrocinador master, seria algo em torno aí o que a Betano paga pelo Flamengo, R$220 bilhões para a camisa do Corinthians, e também quer vender o nome do estádio, negociar o nome do estádio que hoje pertence à Neoquímica Arena. Para isso, o Corinthians quer R$700 milhões por 10 anos, ou seja, R$70 milhões por ano. Com esse dinheiro, o Corinthians pagaria a dívida da Arena por R$700 milhões, e o Corinthians, de alguma maneira, conseguiria o adiantamento desse dinheiro e pagaria a dívida da Arena, que é de R$655 milhões. É o Corinthians, então, atrás de dinheiro novo. E deixa eu falar do Bidon, porque uma das maneiras do Corinthians conseguir dinheiro novo é vendendo jogadores. E o Bidon pode ser negociado, vendido no final do ano. Ele está sendo apontado através de um ranking publicado pelo CS Futebol como o segundo colocado entre os jogadores sub-21 no Brasil e na Argentina. O segundo melhor jogador entre os jogadores sub-21 das ligas do Brasil e também da Argentina, segundo o CS Futebol, que é o Observatório do Futebol. O Vitor Roque está na frente do Bidon. Vitor Roque, que é um dos artilheiros do Palmeiras, autor de 14 gols com a camisa do Palmeiras, tem 20 anos de idade só o Vitor Roque, hein? É impressionante. E o Breno Bidon é o segundo colocado no ranking. O Ryan do Vasco aparece na 4ª colocação e o Montoro do Botafogo está na 7ª colocação. E o Bidon é considerado um dos jogadores possíveis de serem negociados no final do ano pelo Corinthians. O Vitor Roque é o primeiro, segundo o ranking, o Breno Bidon o segundo, o Elias Baez do São Lourenço da Argentina o terceiro, o Ryan é o 4º, Agustín Medina, o Ryan do Vasco é o 4º, Agustín Medina do Lanús é o 5º, Milton Delgado do Boca Juniors é o 6º, Montoro do Botafogo é o 7º, Santino Andino do Godoy Cruz é o 8º, o Dylan Aquino do Lanús é o 9º e o Carrizo do Vélez da Argentina é o 10º. Portanto, o Bidon está numa lista recheada de bons jogadores e está na 2ª colocação. O Bidon hoje é o titular absoluto do time do Corinthians. Faça a inscrição no canal do Cireto, se você ainda não fez, faça a inscrição no canal do Cireto, deixe o seu like, é muito importante que você deixe o like para ajudar o canal. Faça parte do clube de membros do canal, você ajuda muito o canal do Cireto e pode fazer parte do grupo de WhatsApp do canal do Cireto. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Tchau!